Graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia. E eu queria convidar você a, nessa noite, adorar a Deus. E faremos isso fazendo uma leitura de Colossenses capítulo 1, os versículos de 13 a 20. Epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versos 13 a 20. Ele começa falando aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo nos lembra dessa obra de Cristo magnífica, a qual ele nos trouxe para ele mesmo. E uma das coisas que ele lembra nessa obra de redenção feita na cruz pelo sangue de Cristo é quem é esse Cristo, quem é esse Deus encarnado. Ele fala que ele é o próprio Deus, ele que por meio dele tudo veio existir e ele concentra-se nele todo o poder, quer no céu, quer sobre a terra. E ao mesmo tempo ele lembra que quando pensamos na igreja, o corpo de Cristo, é ele quem domina aquilo que pertence a ele, e nós pertencemos a ele. E o fato de estarmos nesse momento aqui separados, nesse tempo para adorar a Deus, significa que nós entendemos que alguém que está acima de nós, alguém que merece toda a nossa adoração. Ainda mais quando lembramos que por meio dele nós temos paz com Deus. E eu queria convidar você a fechar seus olhos, vamos rogar a Deus que nos direcione nesse culto que prestaremos ao nosso Deus. Deus bendito, maravilhoso Deus, tudo, Deus, que existe coroa o Senhor com honra, com glórias, com poder, com soberania. E, Pai, tudo que existe demonstra realmente que é um Deus acima de todo ser criado, quer homens, quer a própria natureza. E nós, ó Deus, que por Tua graça compreendemos a Tua existência, nós que entendemos que o Senhor se revelou a nós, nós temos uma razão maior ainda para louvar o Teu nome, porque temos a redenção, algo que nós nunca conseguiríamos por nós mesmos, mas por Cristo Jesus nós somos encontrados e por Ele reconciliados. Por isso, Deus, nós rogamos que o Senhor possa nos direcionar, Deus, tanto a nossa mente, o nosso coração, para cantarmos e expressarmos o quanto nós o amamos e o quanto nós queremos render graças por sermos filhos do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude a observar as Suas grandezas, nos ajude, Deus, a reconhecer a nossa necessidade, a nossa dependência que temos do Senhor, hoje e todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a se colocar em pé, mesmo na sua casa. Nós vamos cantar o hino 26, que fala justamente desse Deus grandioso, que demonstra a sua graça entre todas as coisas e demonstra justamente um Deus, ao mesmo tempo, grandioso na sua criação, um Deus misericordioso para as nossas vidas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha
quando eu levanto e faço a minha devocional, faço as orações com Deus, eu agradeço pelo dia, eu agradeço por estar vivo, mas eu também realmente agradeço a Deus por poder louvar a esse Deus, ao nosso Deus único e verdadeiro, poder estar em contato com o nosso Deus que nos criou, porque o meu prazer é louvar a Deus, como o salmista no Salmo 84, verso 2 nos diz: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo meu Deus vivo. Esse deve ser o nosso desejo diariamente, quando estamos falando com Deus, estamos desejosos de falar com Deus e também de prestar o nosso culto ao nosso único e verdadeiro Deus. Convido você então a cantar este cântico em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O salmista, ainda no Salmo 51, verso 17, nos fala que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, contrito, buscando perdão e graça, certamente Deus não desprezará a nossa oração, não nos desprezará. Convido você então a cantar mais este cântico, Perdão e Graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estendo
estar aqui na tua casa, Pai, rendendo louvores ao teu santo nome, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de graça, o Deus que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Graças te damos pelo teu Filho Jesus que morreu na cruz, ó Pai, e assim hoje nós pudéssemos ter vida, ó Pai. Graças te damos por este dia, Deus, e esteja aceitando o nosso louvor, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Temos falado sobre recomeçar, e tem um período das estações do ano que ela é muito interessante, principalmente em regiões mais frias, em regiões como Canadá, Estados Unidos, Alasca, onde o frio é um frio intenso. Algumas árvores elas recebem menos luz solar, menos claridade, e elas passam de uma forma natural a perder suas folhas, a concentrar energias para o verão, para a primavera. É interessante que ao mesmo tempo que aquelas árvores ficam apenas galhos, parecendo que por um momento elas estivessem mortas, é apenas uma mudança de fase, elas passam a demonstrar toda a sua vida, todo o seu vigor. Assim também a nossa vida, e como temos estudado o livro de Neemias, aquele povo de Israel passou um tempo, um período como se estivessem distantes de Deus, como se Deus simplesmente tivesse esquecido do seu povo. Mas Deus não havia esquecido. Deus começa a trazer seu povo novamente, Deus passa a restaurar o seu povo, tanto dando uma habitação com segurança, com conforto, e dentro, obviamente, do andar segundo Deus. E todo esse aprendizado que nós tivemos até agora a respeito do livro de Neemias, nós vemos um Deus sempre presente, e que Ele sim pode recomeçar nossas vidas. Nós vivemos um período de quase inverno aqui, e para quem lida com gado, por exemplo, vai ver que as pastagens estão muito secas. E o que os agricultores esperam é que venha uma chuva, para que aquele pasto seco possa voltar a ficar verde e trazer alimento. Assim também o que nós precisamos é ser alimentados por Deus, é ser revigorados por Ele. E pensando no capítulo 9, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia, pode também acompanhar pelos slides. O que nós vemos no capítulo 9 é uma continuidade daquilo que começou já, desde o capítulo 8 principalmente, esse povo voltando a ouvir a palavra de Deus, desejando estudar a palavra de Deus, e voltando ao início, aquele princípio básico de ter a sua vida aos pés do Senhor. E agora o que nós temos no capítulo 9 é ir além ainda mais daquilo que nós já vimos semana passada. É alguém que não apenas se alegra com Deus, com as festas que relembram o cuidado de Deus por todo o tempo da história do seu povo, mas agora é também um momento de alegria, um momento de alegria que vem após um profundo entendimento da sua situação. E por isso eu queria lembrar que aquilo que reaviva a nossa alma, aquilo que transforma a nossa alma, não é aquilo que nós fazemos, não é a nossa força, mas aquilo que pode trazer vida ao nosso espírito, a nossa comunhão com Deus é o próprio Deus, da forma que Ele se revela em meio à sua história através da sua palavra. Observando os primeiros versículos, de 1 a 6, eu queria observar justamente como esse povo pôde ver na palavra de Deus a necessidade de mudança de vida. Diz o verso 1, no dia 24 desse mês, ajuntaram os filhos de Israel com um jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Outra quarta parte do dia dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Até aqui por um momento. O que nós vemos diante desse reavivamento que Deus já estava instalando no seu povo, estava submetendo o seu povo, era uma hora de acertar contas. Eles conheciam Deus, obviamente que viveram um tempo distante, uma geração, obviamente, não teve o contato com a lei de Deus, ou até mesmo culto, e por isso alguns preceitos se perderam ao longo da história.
Mas a experiência que eles passaram a ter agora é justamente de um viver diário. São praticamente 24 dias seguidos que eles estão diante da palavra de Deus, que era ensinada, que era repassada aos líderes, e esses então para suas famílias. E o que nós temos agora no capítulo 9, após a festa dos tabernáculos, no 24º dia, é justamente agora um outro ajuntamento. Esse povo se junta agora com uma outra finalidade. Ao observar quem era Deus, por conhecer quem era Deus, essa experiência que eles tiveram nos últimos dias, os fez lembrar, na verdade, quem era o Deus e por que eles foram levados ao cativeiro, por que eles estavam distantes, por que Deus usou de disciplina para com o seu povo, por que eles sofreram. E o que eles passam a observar é que esse Deus, em momento algum, falhou. Até mesmo aquilo que por um momento eles julgaram ser não apenas uma disciplina, mas um castigo, como se Deus não os amasse, era na verdade uma demonstração de amor para com esse povo. Então o que nós observamos inicialmente é que esse povo se juntou com uma finalidade. E a finalidade era justamente entender que eles precisavam acertar contas com Deus, que a vida deles diante desse Deus perfeito estava em débito. Mesmo Deus estando restaurando a vida deles, eles entendiam que precisavam ser reconectados com Deus. E uma conexão não apenas externa, mas interna. Por mais que fosse um ajuntamento público, uma reunião pública, assim como nós vimos no capítulo 8, verso 1 também, que eles se juntaram na praça, agora o que nós vemos é esse povo voltado a ouvir novamente a palavra de Deus, observar suas vidas, aplicarem essa palavra ao seu coração e, ao mesmo tempo que eles buscam isso, você percebe que há sempre um entendimento de buscar ainda mais. O verso 3 nos fala que foi uma quarta parte do dia, ou seja, mais ou menos 3 horas, foi apenas ouvindo a lei do Senhor, e a outra foi fazendo confissão e adorando Deus. Então, a palavra de Deus é aquela que pode trazer a profunda transformação às nossas vidas. É ela que nos faz compreender a necessidade que nós temos de nos voltar a Deus. E esse voltar a Deus, como sempre em toda a história, se deu sempre a partir da palavra de Deus. Ou seja, Deus se revela a nós. Deus revela a nós a sua vontade e ao mesmo tempo ela mostra o nosso cerne, o nosso interior, os nossos erros, nossas falhas, e isso demonstra o quanto nós dependemos desse Deus. E algumas coisas são importantes quando nós falamos de fazer confissão de pecados, por exemplo, que é o que eles passam a fazer, é justamente mostrar que eles estavam concordando com a verdade. E essa verdade era justamente entender que eles tinham um problema, era admitir isso. Então, para nós entendermos que precisamos ser reavivados pela palavra de Deus, a primeira coisa, né, nesse reavivamento é admitir nossos erros e adorarmos a Deus. O povo não ficou apenas entendendo as suas falhas ao longo de gerações, mas eles entenderam que havia um problema e eles foram resolver o problema que ali estava. A pergunta que devemos então responder: o que é confissão? Se confissão traz essa ideia de nós trazermos à tona aquilo que é a verdade, ou seja, admitir um problema, o que esse povo agora precisava fazer era ter uma experiência e uma reflexão de quem eles eram. E o arrependimento sempre está envolvido em todas as palavras, ou em todas as histórias da Escritura. Ela demonstra como nós precisamos, como homens falhos, voltar ao início de tudo, resetar a nossa vida e ajustar a nossa vida com Deus. Uma das principais histórias do Novo Testamento, quando falamos de arrependimento, é aquela do filho pródigo. Quando, mesmo não tendo a palavra arrependimento, diz que o filho mais novo, que havia abandonado seu pai, que tinha recebido a sua herança antecipada, ele diz, e caindo em si, ele diz: eu irei voltar para a casa do meu pai, vou dizer assim, pequei contra os céus e pequei diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele jovem entendeu suas falhas, mas entenda que não era apenas admitir o erro. Diz o texto que ele, levantando, foi-se ao encontro de seu pai. O que nós vemos nesse povo aqui era sim uma ideia de confessar pecados, mas mais do que apenas compreender seus erros. É a ideia de ajustar contas, de acertar sua vida. Por isso, a prática da confissão é aquilo que nós devemos fazer constantemente diante de Deus. E não apenas um momento que nós nos sentimos culpados por causa dos nossos pecados. Por mais que o arrependimento, esse sentimento de confissão, traga a ideia dos nossos erros e mostre as nossas debilidades contra Deus, ela tem um sentimento mais profundo do que isso.
A ideia de trazer consciência pela palavra de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. É trazer alento ao mesmo tempo, trazer boa consciência de um Deus que, para aqueles que se voltam a Deus, Ele não desprezará um espírito contrito e compungido. E o que eles estavam experimentando nesse primeiro momento era isso, obter perdão de Deus. Era ver Deus agindo na vida das suas famílias, nas suas histórias. E nesse sentido nós observamos que a confissão ela não acontece dentro de uma instituição. A igreja não tem condições de trazer as suas confissões e apresentar diante de Deus. Assim como nenhum homem, diante da história, a não ser o próprio Cristo, realmente serviu para que nós possamos confessar nossos pecados. João nos lembra, se confessarmos os nossos pecados, Ele, esse próprio Deus, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A própria Bíblia nos lembra que não há, então, um mediador a não ser o próprio Cristo, para fazer conhecido daquilo que Deus já conhece, as nossas falhas. Mas por que nós confessamos? O fato de nós confessarmos erros significa que nós temos falhas para com o Senhor. E a falha que o povo agora traz à tona e que faz eles tomar algumas atitudes externas, como fazer um jejum, vestir de pano de saco, trazer terra ou cinza sobre as suas cabeças, é justamente por entender que eles ofenderam gravemente Deus. E a ofensa que nós cometemos diante de Deus, nós chamamos isso de pecado. Segundo o Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 24, respondendo à pergunta o que é pecado, ele diz: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Sempre quando nós desviamos do caráter de Deus, as suas ordenanças, cometemos pecado. E esse pecado, na verdade, é algo muito abrangente. É aquilo que às vezes ele acontece apenas no nosso foro íntimo. Nós não expressamos o nosso pecado. Nós não cometemos um pecado que tenha consequências por aquilo que as pessoas podem ver ou podem, pela nossa ação, possam ter uma visão diferente de nós. Mas é aquele pecado que está apenas na nossa alma, no nosso pensamento, mas lembremos que Deus conhece. Então o pecado é uma coisa séria que às vezes nós não entendemos. E o problema de não entender pecado como pecado foi aquilo que um povo durante seus muitos anos passaram a viver. Israel deixou de entender que idolatria é pecado. Pecado por quê? Porque estava em desconformidade com a lei de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Eu serei o seu único Deus, não é você e não é mais ninguém. E por não entender isso, eles passaram a ficar cada vez mais distantes de Deus. E essa falta de convencimento dos seus erros não levou a mudança, não levou a abandono. E não levando ao abandono, não houve arrependimento. Muitos arrependimentos que podemos observar nas Escrituras, nós podemos, na verdade, classificar como apenas um sentimento falso de arrependimento. Aquela ideia de remorso. Aquele que por um momento até entendeu, ou às vezes se arrependeu porque foi descoberto, porque alguma coisa estava errada, então não tinha como deixar às escuras. Mas o arrependimento ele vai além disso. Ele traz a ideia de alguém que compreendeu o seu erro, e mesmo que seja apenas entre ele e Deus, ele acerta, ele corrige. Há um teólogo chamado Montgomery Boyce, ele faz uma relação entre o pecado e o avivamento. E ele lembra que as ações históricas de avivamento sempre esteve relacionado com a palavra de Deus, que apresentou o pecado do homem, que levou ele ao arrependimento, e esse arrependimento genuíno, então, levou ao avivamento. Ele diz assim: não pode haver progresso moral genuíno, nacional ou individual, sem o reconhecimento, a tristeza e o verdadeiro afastamento do pecado. Em outras palavras, está dizendo assim que, seja numa igreja, seja uma nação, seja de uma forma individual, não haverá mudanças significativas, não apenas externas, mas internas, sem que Deus haja. Esse processo, sem ter um genuíno avivamento, um entendimento, uma compreensão do nosso senso de pecado e do conhecimento daquilo que nos motiva agora a andar em direção a Deus, sem a ação de Deus e sem a resposta divina dada a esse próprio Deus, não há mudança. Podemos, em alguns momentos, ter uma compreensão das nossas atitudes morais que sendo erradas, errôneas, como as pessoas que não conhecem a Deus também têm. Mas o detalhe aqui que vemos nas Escrituras é que esse povo, ele entendeu que precisava mostrar arrependimento. Inicialmente, com aquilo que era externo. Então, quem olhava aqueles homens e mulheres, primeiramente entendiam que eles estavam separando sua vida para Deus.
E o jejum não é algo milagroso, não é algo, às vezes a gente pensa, algo sobrenatural. Deus pode usar do jejum conforme nos abençoar. Mas a intenção inicial do jejum é justamente ficar sem comer ou sem beber durante um período para mostrar ou significar que Deus era mais importante que o seu alimento, a sua comida, a sua bebida. Era para mostrar que, na verdade, aquela pessoa escolheu dedicar um tempo à oração somente a Deus, mais do que as outras coisas. E vivemos em dias que não apenas podemos fazer jejum de comida ou bebida, mas de tantas outras coisas que nós também preferimos ao invés de Deus. Imagine você ter um amigo, você convida o seu amigo para ir na sua casa, e ele está, sei lá, jogando videogame, navegando na internet, ou fazendo outra coisa qualquer. E o que ele pode responder? Ele fala assim, hoje eu não posso, estou ocupado. E se você entender que ele realmente é seu amigo e quer estar com você, ele vai abandonar o que ele está fazendo para estar com você. E o que nós fazemos muitas vezes, diante daquilo que nós fazemos, aquilo que nós assistimos, como nós gastamos o tempo em relação a Deus, é que nós falamos de outras palavras, Deus, agora eu não posso, eu tenho algo mais importante a fazer do que estar com você. E é por isso que nós refletimos a nossa vida e vemos o quão pouco tempo nós investimos com Deus. Então, não é apenas algo externo. Por mais que naquele momento o jejum e até mesmo as vestimentas demonstrassem isso. Demonstrava uma tristeza profunda. Pano de saco, na verdade, era a roupa mais, a pior possível, a mais humilde possível. Eram retalhos, era uma coisa sem bom acabamento, não era confortável. Mas significava que aqueles homens e mulheres estavam dizendo assim, olha, nós não valemos nada. Nós não temos como nos apresentar diante de Deus como de fato Ele merece. Nós não temos, na verdade, como ser além daquilo que nós somos nada. E quando pensamos até mesmo no pó da terra, ou nas cinzas, em algumas expressões, como em Jó, por exemplo, significava que eles eram tão inválidos ou sem serventia, como também aquele pó, ou aquela terra sobre a sua cabeça. Isso nos mostra que aqueles homens, além de tudo, eram frágeis, assim como o pó. Lembramos que um dia nós vamos partir dessa terra, nós somos mortais, e um dia o nosso corpo ao pó voltará, porque dele viemos. Então toda a simbologia externa demonstrava justamente o quanto eles precisavam, diante desse Deus poderoso, se humilhar e falar assim, só nós dependemos de Ti. Não apenas para permanecermos vivos, nós vemos em Colossenses que tudo que existe por causa desse Deus, ou por causa do Cristo, mas ao mesmo tempo não era apenas aquilo que é externo, aquilo que é moral, aquilo que fala a respeito da nossa vida com Deus. E a vida com Deus que aqueles homens e mulheres queriam ter, era justamente de alinhar as suas vidas agora também com palavras, que expressassem na verdade aquilo que estava no íntimo dos seus corações. Então eles passam a dizer, ou diz o verso 2, eles ficaram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Ao mesmo tempo que eles falam a respeito dos seus pecados, ou seja, confessam dia após dia, o pecado a pecado, não numa tabela, não num atacado. Eles começam a fazer um exercício de lembrar dia a dia pecados que foram cometidos, ações que foram feitas humanamente, ou reações que simplesmente o ego estourou e não demonstrou Cristo. Nós precisamos entender que a nossa vida, mais do que palavras, ela demonstra todo o nosso caráter, todo o nosso ser. E é por isso, então, que eles lembram que o verdadeiro arrependimento, a confissão de pecados e das iniquidades, é entender que às vezes, como às vezes fazemos, é um erro de nós tentarmos justificar nossos erros. Observe que eles podiam dizer assim, olha, Deus nos perdoe porque nós estamos aqui porque os nossos pais eles se desviaram dos seus caminhos. Porque os nossos pais não o conheceram como deveriam. Os nossos pais não ensinaram como deveríamos andar nos teus caminhos para sermos corretos. Mas observe, eles não fizeram isso. Eles pediram perdão pelos seus pecados, confessaram e ao mesmo tempo lembraram dos seus pais, dos seus erros. Não houve justificativa. O que vemos, verso 3, na primeira parte, é que eles ouviram a palavra de Deus. A palavra foi ensinada. Essa palavra ensinada foi respondida com orações, com a forma de demonstrar também a confissão dos seus pecados. E isso mostrava para o momento que, a partir do momento que nós conhecemos as Escrituras, nós nunca ficaremos neutros quanto à ação dela. Ou ela nos fará nos aproximar ainda mais de Deus,
escutar ainda mais aquilo que Deus tem na nossa vida, ou nos colocaremos em situação contrária, estaremos cada vez mais distante dessa palavra. Por mais profunda que ela possa ser, parece que ela tem sempre uma barreira entre nós e Deus. Então o verso 3 diz que o povo, lendo a palavra de Deus, ou tendo ouvido a palavra do Senhor, eles passaram um tempo gastando, meditando nessa palavra. E por consequência, então, foi o momento então de colocar em prática aquilo que eles aprenderam. De que forma? Confessando a Deus e adorando ao nosso Deus. Por que a adoração é importante? Quando nós olhamos versos 3 e 5, antes de entrar nesses versos, tem uma definição importante para arrependimento, né? O que é arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. É uma ação divina, pela qual reconhecemos e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos nossos pecados e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se em andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Confissão, o Catecismo Maior de Westminster. Observe, o arrependimento do início ao fim é uma ação divina, mas ao mesmo tempo que é uma ação do Espírito Santo e da palavra do nosso Deus, é aquela que nos chama a responder isso. E esse povo faz isso, ele lê a palavra, coloca a sua vida diante da palavra, luz a palavra, entende que haviam erros, tanto deles quanto dos seus pais. O que eles fazem agora? Eles buscam ou se esforçam em ajustar a sua vida nessa nova obediência, nesse novo caminho. E o verso 3 e 5, então, ou 4 a 5, eu acho que nos mostram o que foi essa adoração. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bani, Serebias, Bani, Kenani, se puserem em pé no estrado dos levitas e clamarem em alta voz ao Senhor, seu Deus. E o que esses homens fizeram? Eles chamam o povo, convocam o povo, eles estão convidando esse povo a adorar a Deus. E a adoração a Deus sempre vai implicar nisso, aquilo que Deus fala no nosso coração e como nós respondemos a essa palavra que foi nos trazida. Então esse chamamento agora foi no verso 5, levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e então disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Aqueles homens, na verdade, passaram agora a adorar a Deus com toda a sua alma, e o entendimento que eles tinham, olha, Deus não é um Deus imitado. Se nós olhamos, por exemplo, para todas as maravilhas que existem, elas mostram a grandiosidade desse Deus, agora o chamamento é, por favor, olhe além daquilo que vocês conhecem. Consigam olhar um pouco além e vejam como esse Deus é maravilhoso. Deem glória ao seu nome. Reconhecem seus caminhos. Então não existe adoração sem o conhecimento do objeto, ou da pessoa de Deus. A pessoa de Deus precisa ser conhecida por nós, porque se ele não for conhecido, a nossa adoração será falha. Assim vemos, por exemplo, em alguns momentos as pessoas adorando a Deus e até de uma forma gostosa, uma forma abrangente, confortadora. Mas observe que por mais bonita que possa ser a nossa adoração, sem que haja um redirecionamento para Deus, segundo aquilo que Deus nos chama a adorá-lo, será uma adoração falha. Esses homens, então, eles buscam louvar a Deus com tudo que eles tinham. E como que eles fazem isso? Eles vão para a história. Agora, observando os versos 6 em diante, eu vou fazer a leitura, um texto comprido, mas eu basicamente só vou ler nesse segundo ponto. Nós precisamos reconhecer os caminhos de Deus. E observe como a história vai revelando Deus. Na verdade, o que nós temos aqui é uma adoração, uma oração a qual vai sendo mostrado um Deus presente na história do seu povo. Tanto aquilo que ele reconhece no passado que Deus fez, mas agora o que Deus está fazendo no presente do seu povo. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas e todos convida, e o seu exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste nome de Abrão, por nome Abrão.
achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizesse aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumprisse as suas promessas porquanto és justos. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando nós reconhecemos o caminho de Deus é o arrependimento. Significa que nós observamos que o nosso caminho não está correto. E nós precisamos alinhar novamente a esse Deus. O que eles fazem? Eles começam a reconhecer que tudo que havia, tanto nos céus quanto nos céus, na terra, ou tudo aquilo que se mantinha por causa desse Deus, se mantinha por causa desse Pai. Um Deus zeloso para com seu povo. Então esses homens começam a liderar uma adoração que agora é corporativa, ela é de todo o povo. Então eles lembram de um Deus Criador, por isso deve ser adorado. Eles lembram, os versos 7 e 8, o chamado que aconteceu para Abraão, aquele que deu origem ao povo de Deus, o povo de Israel, ao povo judeu. E eles também lembram da fidelidade desse Deus para com Abraão e com os seus descendentes. Ele lembra no final porque Deus é justo. O verso 9 nos diz então: visse a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouvisse o clamor junto ao Mar Vermelho, fizesse sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubesse que os trataram com soberba, e assim adquirisse renome como hoje se vê. Dividisse o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançasse os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Guiasse de dia por uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde haviam de ir. Observe que temos tanto a ideia, o registro histórico da libertação do povo de Israel do Egito, mas também um Deus presente. Fez sinais, maravilhas, demonstrou o seu poder e, como ele diz no verso 12, Deus fez sempre presente. De dia, como uma coluna de nuvem, trazendo frescor, conforto térmico. Ao mesmo tempo, à noite, coluna de fogo, calor, luz, direção, dia e noite. E ele continua, Deus não era apenas presente naquele aspecto, mas era um Deus também que agia sobre o seu povo dando ordens. Verso 13, descesse sobre o monte Sinai, no céu falasse com eles e lhes desse juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizesse conhecer preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão do céu lhe desse na sua fome, e água da rocha lhe fez brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuir a terra que com a mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Os versos 13 e 14 lembram justamente da lei de Deus. Deus expressando para o povo como eles deveriam agir. Deus falando assim, olha, eu estou fazendo um contrato com vocês. Eu sou o vosso Deus e vou cuidar da vida de vocês. E eu espero isso de vocês. O que era esperado é que esse povo pudesse cumprir com zelo, demonstrando que eles tinham uma identidade com esse Deus. Mas o que eles fizeram foi justamente o contrário. Não demonstraram essa identidade ou esse zelo pela pessoa de Deus. Então vem os versos 15 mostrando que em meio a tudo isso, havia um Deus que tanto deu uma terra que ele havia prometido, mas lembra que Deus não deixou nada faltar. Mesmo quando o povo se rebelou, endurecendo a sua cerviz, a sua direção, não deixou ser guiado por Deus, não deu ouvidos aos seus mandamentos. O verso 17 então também nos lembra. Eles recusaram ouvir-te e não se lembrar das suas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, disseram, este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Durante 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Mas ainda durante o deserto, em momento ou outro, eles se levantavam contra Deus e passavam a murmurar contra Deus, desacreditar a Deus, mesmo nas portas da terra prometida. Eles não tinham confiança em Deus. Em meio a essa falta de confiança, todavia Deus sempre permaneceu mesmo. Todavia tu, pela multidão das suas misericórdias, não os deixaste no deserto.
A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedesse o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negasse para a boca o teu maná, e a água lhe desse na sua sede. Desse modo o sustentasse 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Em meio a tudo isso, a pergunta é: o que Deus quer ensinar com esse povo rebelde? Que Deus continuava sendo fiel. Mesmo quando Deus poderia, assim, simplesmente acabar com esse povo, Deus está falando assim: eu estou no meio de vocês, e nada, se vocês me buscarem, lhes faltará. Até aquilo que por um momento seria impossível manter uma multidão no meio do deserto, com vida, com boa saúde, Deus estava mostrando que apenas Ele poderia fazer isso. Então a presença de Deus nesse sentido era confortadora, e é aquela presença que nós realmente não precisamos de mais nada. Segue o verso 22, também lhe desse reinos e povos, e lhes repartisse em porções, assim possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicasse os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxesse à terra de que tinha dito a seus pais, que nele entraria para possuírem. E entraram os filhos e tomaram posse da terra, abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Ele lembra aquilo que Deus fez lá com Abraão, um homem sozinho, velho, estéril, ele e sua esposa, e a partir daquele homem fez uma grande nação como prometera, não pelos meios naturais que ele tentou fazer com Agar, não, a forma como Deus havia prometido. E tudo isso, Deus lembra que em todo o tempo, quando esse povo esteve com Deus, Deus lhe deu vitória. Não pela fidelidade de Deus, do homem, mas pela fidelidade de Deus, pela misericórdia dele. Até a terra que eles não mereciam, eles passaram a possuir. O verso 25, tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhos e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Nós temos tanto um período que eles não observam como Deus era gracioso, eles viram uma terra que eles nem plantaram, mas que já estava tudo lá organizado. E ainda assim, mesmo vivendo em fartura e em delícias, como ele diz, por causa da bondade de Deus, ainda assim se voltaram contra Deus. Até mesmo os profetas, aqueles que falavam em nome de Deus, foram mortos, porque iam contra o pecado do povo. Com tudo isso, observamos que a rebelião, a rebeldia contra Deus sempre estava presente. E por essa razão, não foi injusto terem parado lá na Babilônia, serem levados para o exílio. Mesmo tendo essa compreensão, eles continuam lembrando a história, pelo que entregassem nas mãos os seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouvisse, e segundo a tua grande misericórdia lhe desse libertadores que os salvaram das mãos dos que oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos de seus inimigos, para que os dominassem sobre eles, mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu ouviste dos céus e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Aqui nós vemos o período dos juízes, Deus sempre levantando um libertador, levando o homem para que pudesse trazer libertação do jugo daquelas nações, mas ao mesmo tempo, quando morria o juiz, eles voltavam a se rebelar contra Deus. Vemos que em tudo isso a misericórdia e a fidelidade de Deus estão sempre em ênfase. E é por isso que quando nós olhamos para a nossa vida, vemos um contraste entre Deus e o homem. E por que a confissão é tão importante? Por que o arrependimento é tão importante? Porque nos faz entender que nós precisamos de um Deus, porque nós não conseguimos viver o básico da nossa vida, daquilo que Deus requer de nós. Continua o verso 29, testemunhasse contra eles para que voltasse a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos seus mandamentos, mas pecaram contra os seus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos,
e testemunhasse contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles e nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Observe o sentimento deles. Eles davam de ombros, assim, e eu com isso. Por mais que houvesse homens falando em nome de Deus para que eles tivessem uma mudança de hábito, de postura, de vida, eles não estavam preocupados com isso. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel a Ele mesmo, mantendo o seu povo. E indo para o final agora, ou quase no final, tem um ponto importante, verso 32. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardes a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Assíria, até o dia de hoje. Perceba que eles conseguem olhar a história e observar que ponto a ponto eles falharam. Desde o início com Abraão até o período do exílio, eles falharam para com Deus, se esqueceram de Deus, mas agora a ideia é: Deus, olhe para nós, olhe para os nossos dias, reconhecemos que o nosso passado foi errado, nossos pais falharam, nós queremos acertar a nossa vida. E esse querer acertar a vida agora com Deus é justamente entender que precisavam voltar à vida no sentido de ter uma vida aberta diante de Deus, ser um livro aberto. E agora essa parte final dos versos 32 ao 37, vemos uma série de pedidos desse povo pensando no presente, de como que eles poderiam realmente mudar as suas vidas, como que eles poderiam fazer menção da necessidade que eles tinham de confessar seus pecados. Então eles viram que poderiam confiar na graça de Deus. O que eles fazem é justamente se agarrar a isso. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedesse, nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Pois eles no seu reino, na sua muita abundância de bens que lhe desse, na terra espaçosa e fértil que pusesse diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que desse a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. Eles observam os erros, e agora, o que vamos fazer com isso? Temos pecado, como ajustar a nossa vida? Deus, reconhecemos que nós temos vivido de uma forma errônea a todo tempo. Temos vivido de uma forma egoísta, voltada para nós. Reconhecemos que nossos pais não deram o devido valor a tudo que o Senhor deu, de abundância para a vida deles. Agora nós queremos ajustar a nossa vida. E ajustar a nossa vida é esse reconhecimento de que tem um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que, em meio a nossas falhas e pecados, Ele gratuitamente dá abundante misericórdia e graça. Ou como cantamos, perdão e graça. Então ele encerra essa parte dizendo assim: seus abundantes produtos são para os reis, que puseram sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominaram sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Perceba que agora não é um relutar contra os erros do passado, não é uma justificativa com aquilo que eles estavam sendo dominados durante o exílio e agora, um pouco antes desse período de restauração de Jerusalém. Por anos foram dominados, e eles reconhecem o quê? Deus, isso foi a tua disciplina. O Senhor de modo algum foi justo, na verdade isso é o resultado da forma com que nós vivemos, nós e nossos pais. Então eles olhavam para trás e diziam assim: bom, o nosso pecado fez com que um Deus soberano agisse com reis da Síria, com Nabucodonosor, com Artaxerxes, com Ciro, para que pudesse nos esmagar, sim. E agora o pior que nós temos de ajustar a nossa vida, de mudar a nossa história, de entender que nós conhecemos o nosso Deus e entender que Deus é aquele que pelos seus feitos lembra que nós sempre fracassamos quando estamos sem Ele, mas ao mesmo tempo é Ele que nos levanta. Então o nosso pecado vai sempre lembrar isso, que nós fracassamos. Quando andamos com Deus, nós observamos que em momento ou outro nós caímos, nós rejeitamos a Deus, mas também há sempre um chamado para acertar a nossa vida, para ajustar a nossa vida.
E como nós fazemos isso? Não apenas reconhecendo nossos erros, mas principalmente assumindo um compromisso. E o verso 38, para encerrar, então diz: por causa de tudo isso, tudo que foi relatado dos 6 ao 37, os muitos pecados dos pais, dos filhos, das gerações, de geração em geração, até mesmo da disciplina lá no exílio, diz assim: estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O que aprendemos com isso agora, e é o que vai entrar no capítulo 10, e eu vou deixar isso para a semana que vem, é que o nosso compromisso não deve ser apenas de boca. Nós falamos muito, vamos mudar nossa vida, vamos abandonar nossos pecados, mas o compromisso que eles assumiram é justamente: vamos abandonar tudo até então e vamos tomar uma nova frente, vamos seguir ao nosso Deus. E seguir agora o Deus a quem está falando é justamente um compromisso de ato. É justamente aquele que é como se fosse assinado num cartório para nós: olha, tem valor. É algo que aquela liderança fez, estabelecemos aliança e a escrevemos, como se tivesse assinado um acordo, uma aliança. E por isso alguns dizem que as ações falam mais do que palavras. Há um provérbio que diz que palavras movem, mas ações arrastam. Às vezes a nossa vida com Deus ela não sai do chão ou não passa do teto porque são apenas palavras. Aquilo que nós por um momento prometemos para Deus, mas que não tem ação que demonstre que nós mudamos. E o que aquele povo havia entendido é que precisava agora deixar de ser aquilo que muitas vezes nós somos, ateus práticos. Eles carregavam o nome do Deus Israel, mesmo no exílio, mas é como se Deus não fosse Deus verdadeiro. É como se no momento de demonstrar fidelidade ou graça a esse Deus, ou misericórdia, ou clamar por sua misericórdia, é como se esse Deus não existisse. E nós temos vivido em momentos que nós também, pela nossa infidelidade, pensando na questão do povo, a infidelidade deles chamava idolatria, porque seguiam outros deuses. Eu quero dizer para você e para mim que esse problema não é apenas deles. A nossa idolatria também nos afasta de Deus. E lembre-se que idolatria é tudo aquilo que tira Deus de primeiro lugar da nossa vida. É aquilo que nós passamos a julgar como importante. E nós julgamos como importante muitas coisas, a nós mesmos, a nossa autonomia. Nós esquecemos, por exemplo, do primeiro mandamento. Jesus certa vez disse, não há outro Deus, apenas o único Deus verdadeiro. Então ele diz: vocês vão amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a vocês mesmos. Mas antes disso amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então a adoração autêntica que levou aquele povo a ser reavivados pela palavra de Deus é aquela que trazia para o momento a submissão à palavra de Deus. É aquela que fazia o homem se submeter também ao serviço desse Deus. É aquela que mudava não apenas um discurso, mas que fazia esse povo adorar esse Deus em espírito e em verdade. E lembremos que é isso que Deus espera daqueles que verdadeiramente o adorem. Se nós quisermos ter uma vida avivada, mais que de repente nós demonstrarmos de forma externa, pela forma que nós cantamos, pela forma que nós às vezes nos ajoelhamos para orar, ou às vezes a forma que o culto é animado e que demonstra-se vida externa, o que Neemias nos ensina é que a verdadeira adoração começa aquela de forma interna, que começou lá no passado com a primeira ação, o primeiro impacto com a palavra de Deus, que foi movendo aquele coração do povo de forma interna, demonstrando agora de forma externa o que Deus tinha feito. Diante disso, não há culto sem que Deus esteja presente. Não conseguiríamos fazer nada sem que Deus possa trazer direcionamento. Mesmo que o nosso culto seja legal, até espontâneo, bonito, se não tiver Deus ou a centralidade da palavra dele, não é adoração. E é por isso que eu fiz questão de ler muitos versículos. De uma forma humana, falaria o seguinte: eu não farei a leitura desses versículos, porque é pesado, é monótono, é chato, e de repente foi isso que você sentiu nesse período. Mas sabe por que é chato? Por que é monótono? Porque nós não fazemos referência dessas passagens, dessas histórias daquele povo para a nossa vida hoje. Então nós não ficamos reavivados quando lembramos um Deus que fez uma promessa que demorou anos em Abraão para se cumprir. Uma promessa que ele não viu a grande multidão que o seu nome significava.
Era justamente ver um Deus que prometeu uma terra que manava leite e mel, que Moisés viu, mas não contemplou a beleza de tudo aquilo que estava separado para os filhos de Israel, mas que Deus cumpriu, mesmo o povo sendo infiel, não expulsando todos aqueles que estavam ali naquelas terras. De um povo que, mesmo oprimido pelos seus inimigos, Deus enviou juízes ou libertadores para trazer libertação. Até mesmo sendo contra a vontade de Deus, instituiu reis para que estivesse sobre a vida deles. Mesmo com o seu pecado, Deus levou ao cativeiro para experimentar da disciplina de Deus. Nós não conseguimos ver beleza nisso, mas Deus trabalha com a nossa vida da mesma forma. Nós precisamos passar a olhar a palavra de Deus, vendo ela como aquilo que traz vida, assim como a primavera traz vida, aquelas árvores lá do Alasca, lá do Canadá. Assim como a água da chuva que cai, que traz aquele pasto seco, vida novamente, aquilo que vai trazer alimento sólido para os animais, nós precisamos estar voltados à palavra de Deus para que isso seja realmente, faça realmente diferença na nossa vida. Viver longe da palavra de Deus significa que você nunca terá realmente uma santificação autêntica. Nunca haverá em nós, se não tivermos a palavra de Deus, a vida com ela, arrependimento genuíno. Porque nós não teremos a compreensão ou perderemos a compreensão do que é pecado. A salvação vem por meio também da ação divina, da revelação da palavra de Deus. Por isso, eu queria deixar 3 coisas. Não viva longe da palavra de Deus. Tenha ela sempre perto de você. Medite nessa palavra. Entenda que ela é necessária para a sua sobrevivência. Ela vai fazer diferença. Ore pedindo que Deus examine seu coração. Lembre-se daquilo que o salmista diz: quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Se apega à palavra de Deus. Deus, à luz da tua palavra, onde eu tenho errado? Como eu posso mudar a minha vida? Olhando esse relato da história do capítulo 9, essas coisas que aquele povo fez, endurecer a sua cerviz, o seu entendimento, será que nós não temos feito isso também? Segunda coisa, aprenda com as ações de Deus na história. Deus não nos deixou esse livro, escrito por mais de 40 autores, num espaço maior de 1.500 anos, à toa. Deus deixou e preservou porque há vida nessas páginas. É ela que mostra o que acontece quando nós nos voltamos a Deus. É ela que nos ensina quando acontecem as coisas no mundo, as coisas terríveis, como por exemplo temos presenciado guerra lá no Oriente Médio, mortes diárias, aumento de casos e tantas atrocidades. A gente olha para tudo isso e por um momento fala assim, o mundo está perdido, e está mesmo. E a gente olha para tudo isso e fala assim, cadê Deus? Deus não tem cuidado do seu povo, Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Eu queria lembrar para você que quando nós lembramos ou lemos a palavra de Deus, nós lembramos que tudo que tem acontecido, mortes, guerras, pestilências, tudo mais que contamos como coisas ruins, ela é simplesmente a consequência dos nossos pecados, dos nossos primeiros pais. Mas quando você lembra da palavra de Deus, nós lembramos que por mais que o pecado tenha esse ar sombrio, Deus é aquele que traz redenção. Ele enviou seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, para que por meio dele nós tivéssemos vida eterna. Por mais que tenha uma notícia ruim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde vem para nós notícias terríveis do pecado, do mal, agindo no mundo, vemos a graça de Deus demonstrando tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro dizendo que na vida com Deus não existe neutralidade. Ou você está com Deus, ou você está longe de Deus. Ou você está selado com o Santo Espírito da promessa de Deus, ou você é selado com o número da besta, para quem está estudando Apocalipse. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você é trigo, ou você é palha. Ou nós andamos um caminho estreito e passamos uma porta estreita, ou nós andamos por um caminho largo, que não nos conduz a Deus. Não tem uma neutralidade. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. E por isso, ou nós agradamos a Deus, ou nós desagradamos a Deus. Mas como que nós poderemos acertar nossa vida? Quando nós entendemos que por um momento estávamos mortos, mas Deus vivificou nossa vida através da sua palavra, através do seu evangelho. Por isso que eu queria convidar você a recomeçar sua vida. Recomeçar voltando às palavras de Deus, ou a estudar a palavra de Deus. E por mais de repente nós já temos falado isso há 3 domingos, é bem possível que você ainda não começou a estudar a palavra de Deus.
É bem possível que você não tirou tempo precioso, diário, para tirar tempo para ouvir ensinamentos de um Deus que ensina com a sua própria história, pela forma que Ele se revela. Então eu convido você a tomar posição, a viver uma vida e recomeçar uma nova vida com Deus, e ter com esse Deus também experiências, um Deus que preserva o seu povo, um Deus que cuida do seu povo. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, nós temos um presente, um tesouro maravilhoso que o Senhor tem nos dado e tem preservado. E Pai, nós somos abençoados porque temos a palavra diante de nós todos os dias. Nós andamos com ela boa parte do nosso tempo no nosso smartphone, no nosso aparelho telefônico. Mas bem sabemos que muitas vezes nós nem a usamos como deveríamos. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para o Senhor. Nos esforçamos, ó Deus, para aprender coisas difíceis. Forçamos a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas memórias para guardar informações que são temporais, mas não temos dedicado o nosso tempo, nem o vigor da nossa memória para guardar a Tua palavra, que subsiste para sempre. Pai, nós queremos ser avivados pelo Senhor, queremos experimentar um avivamento do Senhor, como o Senhor já fez ao longo da história. Mas temos falhado no principal ponto que inicia um avivamento, que é o conhecimento da Tua palavra. Então, Deus, eu oro por misericórdia do Senhor, para que o Senhor avive o nosso coração pelo desejo da Tua palavra. Que nós possamos debruçar sobre ela e tirar lindas lições de um Deus presente que ama o seu povo. E Pai, nós agradecemos por estarmos nesse momento como igreja do Senhor, mesmo que alguns nas suas casas, que o Senhor possa abundar sobre as nossas vidas com o desejo de conhecer o Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amado Pai, que a graça consoladora do Seu Filho, Jesus Cristo, e o poder do Espírito Santo que aplica arrependimento, vida e conhecimento da Sua palavra, esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Agradecemos àqueles que nos acompanham pela nossa transmissão, que Deus também possa falar ao teu coração, que você possa se render a Ele. Tenham todos uma semana abençoada. Vejo que não sou quem eu devo ser.